E aí? Tio Lição na área, beleza? Trabalhar algumas aulinhas hoje? Vamos lá? Força nessa quarentena? É isso. Então é o seguinte, amores. Eu vou trabalhar com vocês hoje as relações ecológicas. A gente teve uma noção sobre relações ecológicas, né? Apresentamos as relações ecológicas para você, mas não definimos bonitinho ainda as características gerais de cada uma dessas relações, com alguns exemplos. Lembre-se que existiam as relações intraespecíficas, dentro da mesma espécie, entre indivíduos da mesma espécie, e as relações interespecíficas, entre seres de espécies diferentes. Tanto intra quanto inter tinham as harmônicas e as desarmônicas. No caso das harmônicas, aquelas que eram positivo-positivo, boa para os dois, ou positivo zero, boa para um se dá bem, o outro não é nem beneficiado nem prejudicado. As relações desarmônicas, alguém era prejudicado. Ou ela era positivo-negativo, ou ela era negativo-negativo. A gente já havia estabelecido algumas coisas como essas. Sim? Hoje vamos começar a falar um pouco dessas relações, dando principalmente alguns exemplos. Vamos nós? Então vamos que vamos, amores. É o seguinte, eu vou começar pelas relações intraespecíficas entre seres da mesma espécie harmônicas. Aquelas onde ambos são beneficiados. Ou um é beneficiado, o outro não é beneficiado, mas também não é prejudicado. Famoso positivo zero. Entre as relações entre indivíduos da mesma espécie harmônicas, a gente tem duas. A chamada sociedade e colônia. Se você reparar, a nossa relação é uma relação social, né? O que diferencia uma sociedade e uma colônia? Que são relações intraespecíficas harmônicas. Tá aí o quadrinho para você. Numa sociedade, os indivíduos são unidos comportamentalmente. Numa sociedade, a gente pode ter uma divisão de trabalho. Né? Existem vários animais, existem vários seres que têm uma relação social. Né? Eu coloquei ali para você alguns exemplos, onde você enxerga, por exemplo, formigas, onde você enxerga cupins, abelhas, macacos, seres humanos, apresentando uma relação social, com uma clara divisão de trabalho, né? Onde os indivíduos estão unidos comportamentalmente. Quando você olha para a sociedade das abelhas, é uma coisa muito bonita, né? Porque você pega lá nas abelhas, veja a divisão de trabalho. Existem as fêmeas e a gente tem as operárias, que são fêmeas estéreis e que fazem um trampo duro para manutenção e construção da colmeia, e você tem uma fêmea fértil, que é a rainha, cuja função não é auxiliar a construção, o trabalho duro da colmeia, mas sim a reprodução. E aí você tem os machos nessa sociedade que a gente chama de zangão. A função do macho nessa sociedade também está relacionada à reprodução. Então você observa bonitinho essa divisão de trabalho na relação social, por exemplo, das abelhas. Tá? Então a gente tem numa sociedade essa divisão de trabalho bem clara nessas relações sociais e esse comportamento dos indivíduos que fazem parte dessa sociedade. Numa colônia, uma relação colonial também intraespecífica, também harmônica, os indivíduos são aderidos anatomicamente, podendo ou não haver divisão de trabalho. Coloquei bactérias, cianobactérias, como sendo seres coloniais. É muito comum uma bactéria viver grudadinha na outra, que vive grudadinha na outra, né, formando uma colônia de bactérias. Aí são indivíduos aderidos anatomicamente. Algumas esponjas do mar, alguns quinidários, né, também podem ser animais coloniais com aderência anatômica, tendo ou não divisão de trabalho, repetindo para você. Aqui tem uma fotinha sociedade representando, né, uma relação social que você tem ali de macacos, onde você tem o macho alfa, onde você tem a fêmea alfa, né, que são os primeiros a se alimentar, com uma função muito importante. O macho alfa tem aquela função de proteção do bando, né? Do lado você tem uma sociedade de abelhas. Aqui você tem uma relação colonial. Embaixo, aqui onde está a minha carinha, você tem uma colônia de bactérias, Escherichia coli. Do ladinho você tem uma colônia de obélias, de quinidários,
onde você inclusive vê quinidários aderidos anatomicamente e é uma colônia com divisão de trabalho. Porque você observa ali a presença dos gastrozoides, que são os quinidários com tentáculos com função de alimentação, e a presença dos gonozoides, que são quinidários que não têm a função de captação e nutrição da colônia, mas têm uma função reprodutiva. Então, uma colônia de quinidários, uma colônia de obélias, uma colônia de bactérias, indivíduos que vivem aderidos anatomicamente. Tudo bem? Relação intraespecífica, harmônica, sociedade, colônia, diferença das duas? Ok. Partindo em frente, a gente tem as relações intraespecíficas desarmônicas, onde o indivíduo será prejudicado. Numa relação desarmônica, eu coloquei aí para você no caso, né, a competição. A competição é uma importante relação intraespecífica desarmônica, onde ambos os indivíduos são prejudicados. A gente pode competir por fêmeas, uma vez que é uma competição intraespecífica, é muito comum os machos competirem por fêmea. Você está vendo ali uma treta de ursos, né? Dois machos competindo por uma fêmea. Você pode ter competição por espaço, por território, por emprego, por vaga no vestibular. Perceba que vocês estão vivendo exatamente um clima de competição. A gente fala que a competição é uma relação negativo, ambos são prejudicados. Na competição biológica não existe um vencedor, existe um sobrevivente. Analise essa treta dos ursos aí, ó. Você vai falar, um urso vai matar o outro, um urso vai ganhar do outro. De repente, esses ursos, né, que saem na dentada, a competição é tão severa que mesmo aquele vencedor, né, pode sair tão machucado que ele não consegue nem fazer a cópula, por exemplo. Então, competição é uma relação entre indivíduos da mesma espécie, desarmônica, negativa para ambos. E o canibalismo, né? Tem uma foto aqui de tio Hannibal Lecter para você, né? Canibal é quando o indivíduo come o outro da mesma espécie, se alimenta do outro da mesma espécie. Claramente, aquele que comeu se dá bem, aquele que é comido se dá mal. A gente observa isso em algumas espécies, né? Aranhas. Você já ouviu falar da viúva negra, né? Que se alimenta do macho durante a cópula. Isso é uma relação canibal. Positivo, negativo. Bom para quem come, ruim para quem é comido. Tudo bem? As relações intraespecíficas desarmônicas, competição, canibalismo. Podemos caminhar um pouquinho. Vamos para as relações interespecíficas. Vamos para aquelas relações entre seres e espécies diferentes? Primeiro, as harmônicas, as positivas, protocooperação, mutualismo, comensalismo. Vamos diferenciar um pouco isso. Dentro da relação comensal, a gente tem o inquilinismo e o epifitismo. A protocooperação é positivo-positivo. Relação entre seres e espécies diferentes, onde ambos são beneficiados, mas não é uma relação obrigatória. O mutualismo é uma relação positivo-positivo. Indivíduos e espécies diferentes se relacionam, ambos são beneficiados, mas é uma relação obrigatória. Eu vou te mostrar já já. Comensal não. Seja o inquilinismo ou o epifitismo, a relação é positivo zero. Um se dá bem, o outro não é nem beneficiado nem prejudicado. Vamos lá então. Lição, protocooperação, como já havia adiantado, ambos são beneficiados, relação positivo, mas em vermelho está escrito ali, ó, o convívio não é obrigatório. Se essa relação não se estabelecer amanhã, os indivíduos que fazem parte dessa relação não vão morrer. Eu coloquei alguns exemplos de protocooperação para você que já apareceram no vestibular. Esse exemplo que está aí na foto é muito bonitinho, né? Do anu e do paguro. Na verdade, ele está colocando o paguro e a anêmona, né? Que é a primeira relação ali que a gente está discutindo. A anêmona do mar, você está vendo ali o quinidário com seus tentáculos. Ele está fixo numa concha abandonada de molusco. E o paguro é um caranguejo que entra dentro dessa concha e passa a caminhar com essa concha, se protegendo dentro dessa concha. Perceba que essa concha é de um molusco que já morreu, então o molusco não participa dessa relação. A relação é entre a anêmona, que está fixa na concha, e o paguro, que é o caranguejo. A relação é boa para os dois. Ela é boa
Para o paguro, para o caranguejo, porque ao estar dentro da concha e caminhando com essa concha, em cima, grudado nessa concha, tem uma anêmona do mar cujos tentáculos são urticantes. Se algum predador tentar se aproximar do paguro, pode encostar nos tentáculos da anêmona do mar e, ó. Para a anêmona do mar também é uma relação interessante, porque a anêmona é um animal fixo, céssio. A partir do momento que ela está fixa na carapaça, na concha do molusco, mais o paguro entra na concha e se desloca, essa anêmona adquire a capacidade de locomoção, aumentando a sua capacidade de nutrição. Então é uma relação boa para os dois, mas se o paguro sair fora dessa concha de molusco amanhã, o paguro não morre. A anêmona também não morre, portanto uma relação não obrigatória. Ok? Anu e bovino, você já deve ter visto isso no pasto. O anu é um pássaro preto, né, que fica se alimentando dos carrapatos de um bovino. Uma relação boa para os dois, mas também não obrigatória. Pássaro palito e rinoceronte, essa é clássica, né? Rinoceronte, né? Fica lá com a boca aberta, às vezes você vê o jacaré com a bocona aberta, o passarinho fica lá dentro, palitando os dentes, comendo os restos de comida que ficam ali. Uma relação boa para os dois. É boa para o passarinho porque tem comida à vontade, né? E ele está protegido porque ele está próximo de um topo de cadeia alimentar. E é boa para o jacaré, no caso, porque tem alguém fazendo uma limpeza ali nos seus dentes. Coloquei a anêmona do mar e o peixe palhaço, uma fotinha bonitinha, né? Essa anêmona do mar e peixe palhaço também é uma relação de protocooperação interessante. Ela é boa para os dois, né? Ela é boa para o Nemo, que está ali bonitinho para você, viver entre os tentáculos da anêmona, ele está protegido. E é boa também para as anêmonas, porque eventualmente esse Nemo pode atrair, né, alguma fonte alimentar para as anêmonas do mar. Tem ali umas garcinhas, né, se alimentando dos carrapatos do boi, uma outra relação do tipo protocooperação. Tudo bem até aí? Positivo, positivo, não obrigatório. Mutualismo é uma relação positivo-positivo obrigatória. Então você está observando aí. Ambos são beneficiados. O convívio é obrigatório. Se numa relação mutualística eu separar os indivíduos, eles não conseguem sobreviver de maneira separada. Coloquei ali para você o cupim e a trinconinfa. Olha que bonitinha aquela foto. A triconinfa é um protozoário que vive no estômago do cupim e digere a celulose para o cupim. O cupim come a madeira, come a celulose entra dentro do seu trato digestório e quem faz a digestão dessa celulose é a triconinfa. Bom para a triconinfa, que está lá dentro, quentinho, numa casa bem abrigada, digere a celulose, uma parte do produto da digestão da celulose fica para o cupim, uma parte fica para a triconinfa. Perceba que essa relação é obrigatória. Se eu arrancar todas as triconinfas do sistema digestório do cupim, o cupim morre porque não tem mais a capacidade de digerir celulose. O cupim não produz celulase. Quem produz celulase, que é a enzima que digere a celulose, é a triconinfa. E a triconinfa, fora das condições perfeitas do sistema digestório do cupim, também não sobrevive fora do corpo dele. Então é uma relação boa para os dois, obrigatória. Tem aí um líquen para você, né? Os líquens são relações entre algas e fungos. Alga e fungo formam um líquen, que é essa fotinha que está ali para você bonitinho. A alga autótrofa faz fotossíntese, produz glicose, matéria orgânica. Uma parte da glicose fica para a alga, uma parte da glicose alimenta o fungo, que é heterótrofo. E os fungos, excelentes agentes decompositores e retentores de umidade, oferecem matéria inorgânica para a alga. Então, a alga dá matéria orgânica para o fungo dá matéria inorgânica para a alga. É uma relação mutualística entre algas e fungos formando um líquen. Se eu separar a alga do fungo, que é muito difícil, mas enfim, nem a alga nem o fungo conseguem sobreviver. Coloquei alguns outros exemplos ali, né? As micorrizas, mesmo princípio entre raiz de vegetal e fungo, onde o vegetal é o autótrofo, o fungo é o heterótrofo, o vegetal fornecendo matéria orgânica para o fungo fornecendo matéria inorgânica para a planta, né? Mesmo princípio que a gente tem ali da relação entre os líquens, entre a alga e o fungo. O
que pode ser entre uma cianobactéria e um fungo também, entre um autótrofo e um heterótrofo. Tranquilinho? Muito bem. Relação comensal, lembrando então que protocooperação é positivo-positivo, não obrigatório. Mutualismo, positivo-positivo, obrigatório. Comensalismo, positivo, zero. Coloquei ali para você o inquilinismo, inquilino de morar junto. Coloquei ali o exemplo clássico do tubarão e da rêmora. Tubarão, rêmora é o peixinho que anda junto com o tubarão. É uma relação boa para a rêmora, boa para o peixinho, porque o tubarão, ao se alimentar, né, sobram os restos de comida que a rêmora se alimenta. Para o tubarão, não faz diferença nenhuma ter esse peixinho junto com ele. Não traz benefícios, mas também não traz prejuízos. É bom para a rêmora, sobra comida. Além dela andar junto de um topo de predador, né, um predador de alta cadeia alimentar, ninguém vai querer se alimentar dessa rêmora estando ela junto do tubarão, e ainda tem alimento. Para o tubarão isso não traz benefícios, mas também não traz prejuízos. Ali do lado você está vendo o peixe-agulha, o Fieraster e o pepino do mar. O Fieraster vive dentro do ânus do pepino do mar. Essa é a casa do Fieraster. Vive ali, quentinho e protegido. Então é muito boa essa relação para o peixe-agulha, que tem uma casa quentinha e protegida de predadores. Para o pepino do mar, não faz a menor diferença. Você vai falar, como, lição, não faz diferença um peixe vivendo dentro do meu ânus? Eu sei, monstro, a foto está parecendo que cada vez que o Fieraster entra no pepino, ele está estuprando o pepino. Mas no mundo verdadeiro não é assim, né? O Fieraster é um peixe muito pequenininho, muito fininho. O pepino do mar nem sabe da existência desse peixe dentro da sua região anal. Ok? Então ele é boa para o Fieraster e ela é indiferente para o pepino do mar. É uma relação comensal do tipo inquilismo. Epifitismo a gente usa para vegetais que usam outro vegetal como suporte. No caso de bromélias e orquídeas, elas não são parasitas. Raiz de bromélia e raiz de orquídea não suga o vegetal, ele apenas usa o outro vegetal como um suporte para conseguir ficar mais alto e conseguir captar uma maior quantidade de luz para atividade fotossintética. Para quem quer boa essa relação? Para a bromélia, para a orquídea, que está lá em cima, pegando mais luz, mais fotossíntese. Para o vegetal que serve de suporte, não traz benefícios, mas também não traz prejuízos. Tudo bem? Andando um pouquinho, vamos para as desarmônicas. Então, estamos nas relações interespecíficas entre seres e espécies diferentes. Já falamos das harmônicas, protocooperação, mutualismo e comensalismo. Agora estamos nas desarmônicas. Parasitismo, predatismo, esclavagismo, amensalismo e competição. Bom, relação parasita, clássico. Benefício para o parasita, prejuízo para o hospedeiro. Tem vários aí que você já conhece ao longo do seu estudo biológico. Primeiro é o Schistosoma mansoni, né? Causador da barriga d'água, esquistossomose. A gente tem uma tênia. A gente tem ali um cara bonitinho, né? Que é um piolho. Cuidado que quando a gente fala de relação de parasita, tem os endoparasitas, no caso a tênia, que é um parasita externo, e os ectoparasitas, que são parasitas externos, como o piolho ou o carrapato. Bom para o parasita, ruim para o hospedeiro. Coloquei aí uma série de relações de parasitismo para você. Até entre vegetais, hein? Cuidado que o cipó, diferente da bromélia e da orquídea, é parasita. Porque o cipó enfia a raiz e suga a seiva do vegetal hospedeiro. Aí ele está prejudicando o outro vegetal. Então, relação positivo para o parasita, negativo para o hospedeiro. Aqui eu coloquei para você a lampreia, né? Um cara que tem uma boca circular, que usa essa boca para sugar o sangue do parasita, que normalmente é o peixe. Óbvio que o peixe é prejudicado, enquanto a lampreia, o peixe bruxa, são beneficiados. Segunda relação desarmônica interespecífica, predatismo. Essa foto é linda, né? Toda relação presa-predador, toda morte com intuito alimentar é uma relação de predação. Matam com intuito alimentar. Óbvio, quem come se dá bem, quem é comido se dá mal. Essa é a sua relação com uma vaca, caso você coma carne, né? Você dá uma pancada na cabeça da vaca e você se alimenta dela.
A vaca se deu mal, você se deu bem ao fazer o seu churrasco. Morte com intuito alimentar, ok? A gente tem um gráfico clássico das relações de predação, que é o chamado gráfico oscilatório. Sempre que você tem um aumento no número de presas, você tem um aumento no número de predadores, porque a presa é comida. Se a presa aumenta de tamanho, a tendência é que tem mais comida, aumenta o número de predador. Só que a hora que aumenta muito o número de predador, eles começam a predar muita presa, e aí o número de presas começa a diminuir. Falta comida, o número de predador cai. Esse gráfico oscilatório, né, de presa e predador, ele é típico gráfico de relação de predatismo. Aumenta a presa, tem muita comida, aumenta o número de predador. Predador aumentou, começa a comer muitas presas, o número de presas diminui. Diminui o número de presas, acaba a comida, diminui o número de predadores. Gráfico oscilatório, como esse que está representado aí para você entre o lince, que é o predador no caso, e a lebre, que é a presa ao longo de 100 anos. Sim. Esclavagismo, terceira relação interessante. Prejuízo para a espécie que é escravizada, né? Prejuízo para a espécie explorada. É sempre quando eu exploro a mão de obra de alguém. Coloquei aí a relação entre a formiga e o pulgão, que você está vendo. O pulgão enfia o aparelho bucal no vegetal e suga a seiva do vegetal. Então, relação entre pulgão e vegetal é de parasitismo. A formiga enfia o aparelho bucal na bunda do pulgão e suga a seiva que o pulgão está sugando. Então, ela está roubando o trabalho do pulgão. O pulgão está tirando a seiva do vegetal, achando que está se alimentando, e a formiga está lá roubando a sua seiva. O tico-tico e o chupim é outra relação bem comum de esclavagismo. São duas aves. O tico-tico monta o ninho, a fêmea do chupim vai lá, coloca o ovo no ninho e vai embora, e a fêmea do tico-tico choca os ovos, tanto dela, do tico-tico mesmo, quanto do chupim. Então, esse é um caso clássico de esclavagismo, onde a fêmea do chupim utiliza o trabalho da fêmea do tico-tico para poder chocar os seus ovos. Tranquilo? Positivo para o escravizador, negativo para quem está sendo explorado, para quem está sendo escravizado. Relação amensal, cuidado, isso é muito interessante. O amensalismo é quando uma espécie produz uma substância, lança essa substância que causa a morte de outras espécies. Você vai falar, lição, qual o intuito disso, né? Imagina que eu, lição, venho aqui, produzo um super peido, dou um peido tóxico que mata todo o colégio. A partir do momento que todo o colégio morreu, o colégio passa a ser meu. Todos os recursos são inteiramente meus. Essa é a ideia. Uma espécie que produz uma substância, lança no ambiente, que mata as demais para que todos os recursos ambientais sejam dela. Estou colocando aí para você a maré vermelha, acho que você lembra disso, uma alga que produz e libera uma toxina que mata outras algas, que mata outros seres daquele ecossistema, com o intuito dela ficar com todos os recursos naturais só para ela. Eu coloquei aí para você o eucalipto, né? Muito bacana, porque as folhas de eucalipto, quando caem, elas sofrem decomposição, liberam uma toxina que impede a germinação de outras espécies vegetais. Então evita que outras espécies de vegetais cresçam perto do eucalipto, para evitar a competição por luz, por nutrientes orgânicos, né? Por nutrientes inorgânicos, por água, por sais minerais. Coloquei até uma fotinha bonita ali, ó, é a relação entre fungos e bactérias, porque existe um fungo que produz uma substância que mata bactérias. O fungo era chamado de Penicillium e a substância produzida pelo fungo que mata bactérias foi apelidada de penicilina, primeiro antibiótico potente que matava bactérias, ok? Então, sempre que uma espécie produzir uma substância que mate a outra, a gente tem uma relação amensal. Boa para quem produz a substância, mata os demais e vive de maneira soberana, e ruim para quem foi prejudicado por essa substância tóxica. Ok? Por fim, tem competição interespecífica também, hein? Eu falei de competição intraespecífica entre seres da mesma espécie, mas tem seres e espécies diferentes que competem.
Essa competição, óbvio, não vai ser por fêmeas, porque eles são de espécies diferentes, mas pode ser por território, pode ser por espaço, pode ser por alimento. Olha que competição bonita que eu trouxe aí para você, entre o boi e um gafanhoto. Você falou, louco, eles são boi e gafanhoto competem? Sim, por alimento. Uma nuvem de gafanhotos pode arrasar hectares de pasto. Então são os seres de espécies diferentes que entram em competição, ou por alimento, ou por território, ou por espaço. Lembrando que a competição era sempre uma relação negativo-negativo, ruim para ambos. Tranquilo até aí, neném? Sem problema? Relações interespecíficas, sim. Depois você pode brincar com os exercícios que são bastante interessantes, é um assunto que cai legal no vestibular, tá bom? Um beijo do tio Lição.